Questão de número 4. Um terreno da prefeitura de 26 metros de comprimento por 18 metros de largura vai ser usado para fazer uma praça de recreação. Para isso, será preciso recuar X metros em todos os lados do terreno para a construção de uma calçada, conforme representado na figura a seguir. Com isso, a área reservada para a praça terá 384 metros quadrados. Qual é a medida de X a ser recuada? Então, ó, esse retângulo aqui dentro, que está escrito área 384, é onde vai ser construído a praça. O retângulo maior é o terreno inteiro, que tem 26 metros de comprimento por 18 metros de largura. Então, a praça, ela vai ser construída deixando um recuo sempre de medida X para poder fazer a calçada ao entorno dessa praça. A área que a questão 4 nos deu é a área da praça, que são 384 metros quadrados. Então, eu preciso descobrir aqui, escrever o comprimento da praça, o comprimento e a largura da praça, porque do terreno já tinha sido dado. Então, olha só, o comprimento da praça não vai ser os 26 metros do terreno todo, porque tem o espaço que está para a calçada. Então, ó, é 26 menos X de uma lateral, menos X da outra lateral, tá? Então, olha só, a praça tá aqui, certo? Só que o terreno, ele era maior que a praça. Então, aqui, ó, nesse comprimento 26 aqui, tá? Eu tô tirando aqui o X, que é aonde vai ser construído a calçada, ok? Então, o meu comprimento da praça, o meu comprimento é os 26, tá? Menos o X daqui, ó. Menos o Xzinho daqui, menos o Xzinho daqui, tá bom? Então, fica 26 menos X menos X. Menos X com menos X dá menos 2X, ok? Então, 26 menos 2X é o comprimento da minha praça. A largura vai ser os 18 metros que tinha o terreno inteiro, menos X de um lado, menos X do outro lado. Então, fica 18 menos X, fica 18 menos 2X. Então, eu achei o comprimento da praça, a largura da praça. Como é que eu calculo área? Porque ele deu a área da praça. Então, área é comprimento vezes largura. Então, peguei o comprimento da praça, vou multiplicar pela largura da praça, ok? E isso é igual a 384 metros quadrados, certo? Fazendo o chuveirinho aqui, eu achei 468 menos 52x, menos 36x, mais 4x ao quadrado. Já trouxe esse 384 para o primeiro membro como negativo e já coloquei logo igual a zero. Então, continuando a solucionar a número 4, juntando os termos semelhantes daquela equação, eu fiquei com a equação 4x ao quadrado menos 88x mais 84 igual a zero. Então, observe que os coeficientes aqui, ó, o C e o B, estão muito altos. E esses três coeficientes, tanto o que acompanha x ao quadrado, o que acompanha x e o termo independente, são números divisíveis por 4. Então, eu estou dividindo todos esses coeficientes logo por 4 para ficar uma equação mais reduzida, mais fácil de solucionar. Então, 4 dividido por 4 fica 1x ao quadrado, menos 88 dividido por 4 dá menos 22x, e mais 84 dividido por 4 dá mais 21, igual a zero. Tá? Então, quem agora é o coeficiente A? É o 1 que acompanha x ao quadrado. O coeficiente B é menos 22. E o coeficiente C, que é o termo independente, mais 21. Então, colocando aqui na fórmula de delta, o B ao quadrado, que é menos 22, ó, então menos 22 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 21. Menos 22 ao quadrado, que é 22 vezes 22, dá 484. 4 vezes 1 negativo é menos 4. Menos 4 vezes 21 dá menos 84. Então, 484 menos 84 fica 400. Então, delta é igual a 400, ok? Então, agora eu vou para a fórmula geral para solucionar a equação. Então, meu x1, eu peguei o mais da fórmula geral. Então, menos da fórmula, o b, que é menos 22, mais a raiz quadrada de delta, que é 400,
sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, raiz quadrada de 400 dá 20. Então, menos com menos aqui fica 22 positivo. Então, 22 mais 20 dividido por 2 fica x1 igual a 21. O x2 eu vou usar o menos aqui, ó, na fórmula. Só muda que ao invés do mais, fica com o menos. Então, 22 menos 20 dá 2. E 2 dividido por 2, x2 é igual a 1, ok? Bom, é só a gente agora interpretar os resultados. Será mesmo que a calçada de uma praça tem 21 metros de extensão? Claro que não, né, gente? Né? Nenhuma calçada, eu não estou falando do comprimento da calçada, não. Eu estou falando a largura da calçada. A largura de uma calçada de praça não tem 21 metros, ok? Tem entre 2 metros, 2 metros e meio, 1,5 metro. Então, desses dois resultados, o resultado que está mais de acordo com a nossa questão é o x2, que é 1. Então, o recuo, ou seja, a calçada, ela vai ter uma dimensão de 1 metro de largura, ok? Questão de número 5. Um triângulo retângulo de base x e altura x menos 2 tem sua área, então ele deu a área do triângulo, igual a 24 centímetros quadrados. Sabendo que o outro lado mede 10 centímetros, calcule o seu perímetro. Então, ele deu aqui a demonstração desse triângulo. Ele tem a base x, ele tem a altura x menos 2 e o outro lado 10 centímetros, ok? A questão é você encontrar o perímetro desse triângulo. Só que para eu encontrar o perímetro, e sabendo que perímetro é a soma de todos os lados, eu preciso descobrir a medida desses outros dois lados que faltam aqui no triângulo, para depois eu somar todos esses lados para achar o perímetro, ok? Como na atividade 5, ele te deu a área do triângulo, eu vou usar a área para achar o valor de x. E depois, com o valor de x, eu consigo achar aqueles dois lados do triângulo, ok? Então, como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, ok? Ele te deu a base é x. Então, vezes a altura, ele te deu, é x menos 2. Sobre 2, e ele já te deu o valor da área. A área é igual a 24, certo? Então, aí, o que eu faço para resolver agora essa equação? Faço o chuveirinho, ó, x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 2 é menos 2x, beleza? E esse 2 aqui, eu já mandei para o outro lado multiplicando, tá? Beleza? É como se eu tivesse aqui, ó, embaixo do 24 tem 1, e aí você faz multiplicação cruzada, certo? Então, 24 vezes 2 dá 48. Então, mandei esse 48 agora para o primeiro membro, como menos 48, ó, e fica a equação igual a zero. Quem é o coeficiente A nessa equação? O 1 que acompanha x ao quadrado. Quem é o coeficiente B? Menos 2. Quem é o coeficiente C? Menos 48. Então, vamos para o delta, tá? Fórmula de delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Achei delta igual a 196. Com delta, eu uso a fórmula geral. Qual é a fórmula geral? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, menos da fórmula, o B tá aqui que é menos 2. Para o x1, eu estou usando mais da fórmula, tá? Raiz quadrada de delta, que é 196, sobre 2 vezes o A, que é 1. Ok? Então, menos com menos fica 2 positivo. Raiz quadrada de 196, 14. Somando 2 mais 14, 16. 16 dividido por 2, achei o x1 igual a 8. Vamos para o x2. No x2, eu só vou mudar esse mais para o menos da fórmula. Então, fica 2 menos 14, que dá menos 12, dividido por 2, que dá menos 6. Bom, eu estou falando de lado de triângulo, tá? Então, eu não tenho lado de triângulo negativo. Então, esse resultado menos 6 não serve. O que vai servir pra gente é o x1, que é o 8 positivo, ok? Então, a base do triângulo era x. Então, como é que fica essa base? Qual o valor da base? O próprio 8, que é o valor de x, tá bom? Então, a base do triângulo, que era x, ficou 8 centímetros. A altura desse triângulo era x menos 2. O x é 8, então 8 menos 2, a altura desse triângulo é de 6 centímetros. Então, agora eu consigo achar o perímetro.
O perímetro é a soma de todos os lados. Eu já tenho o lado que é a base, que é 8, eu tenho o lado que é a altura, que é 6, e eu tenho o outro lado que ele deu lá no enunciado e no desenho, que é 10. Então, somando 8 mais 6 mais 10, o perímetro desse triângulo é 24 centímetros. Questão de número 6. Mário fez uma horta retangular com área igual a 36 metros quadrados. A largura da horta tem 5 metros a menos que o comprimento. Então, vamos ler o problema, hein? Mário fez uma horta retangular com uma área igual a 36 metros quadrados. Ele fala sobre a largura dessa horta. A largura da horta é 5 metros a menos que o comprimento. Como ele não fala nada sobre o comprimento, eu vou chamar o comprimento de x. O que ele disse sobre a largura? Ele disse que a largura é 5 unidades a menos que o comprimento. Então, se o comprimento é x, 5 unidades a menos que x é x menos 5. Então, o comprimento é x e a largura é x menos 5, certo? Então, ele fala de área. O que é a área? Comprimento vezes largura. Então, eu pego o comprimento x vezes a largura, que é x menos 5. E ele diz que essa área é igual a 36. Então, montei a equação, faço o chuveirinho aqui, fica x ao quadrado menos 5x. Mandei esse 36 para o primeiro membro, fica menos 36 igual a 0. Então, quem é o coeficiente A? É quem acompanha x ao quadrado, que é 1. Quem é o coeficiente B? É quem acompanha o x, que é o menos 5. E o coeficiente C é o termo independente, menos 36. Achando delta. Delta é o quê? B ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 36. Menos 5 ao quadrado dá 25, positivo. Menos 4 vezes 1 é menos 4, e menos 4 vezes menos 36 dá mais 144. Somando 25 mais 144, eu achei delta igual a 169. Agora, jogando na fórmula geral. No x1, eu estou pegando o mais da fórmula, tá? Então, menos o b, que é menos 5. Peguei o mais da fórmula geral. Raiz quadrada de delta, que é 169, sobre 2 vezes o a, que é 1. Ok? Então, menos com menos deu 5 positivo. Raiz de 169 é 13. Somando 5 mais 13 dá 18, dividido por 2. Então, x1 igual a 9. O x2 eu peguei o menos da fórmula, tá? Só mudei esse mais aqui para menos. Então, 5 menos 13 dá menos 8, e menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Como eu estou falando de dimensão, comprimento e largura, não existe dimensão negativa, comprimento e largura negativo. Então, esse menos 4 não serve. A raiz que nos serve é esse 9, ok? Então, o x é 9 metros, tá bom? Então, o comprimento era o próprio x. Então, quem é o comprimento? Os 9 que eu achei aqui, 9 metros. A largura é x menos 5. Então, 9, que é o x, menos 5 dá 4 metros. A questão queria, na letra A, que você dissesse quais são as dimensões dessa horta. Ou seja, quem é o comprimento, que eu achei 9 metros, e quem era a largura, 4 metros. Ainda tem a letra B. A letra B pede para você, ele diz que para proteger a horta, o Mário vai cercar com uma tela. Então, para cercar a tela, a gente tem que saber quantos metros de tela ele tem que comprar. A gente sabe que se a hortinha dele é um retângulozinho, para cercar a horta toda, ele tem que passar a tela, ó, em volta de todo o terreno, de toda a horta, ok? Então, quando fala aí de passar uma tela, é você passar no contorno da horta. Contorno quer dizer perímetro. Então, na letra B, você tinha que calcular o perímetro. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, se eu achei o comprimento igual a 9, então é 9 aqui em cima, 9 aqui embaixo. A largura eu achei 4, é 4 nessa lateral e 4 nessa lateral. Então, o perímetro é você somar todas essas dimensões. Então, 9 mais 9 mais 4 mais 4, o perímetro deu 26 metros. Então, ele precisa de 26 metros de tela, no mínimo, para poder cercar a horta dele. Questão de número 7.
O quadrado e o triângulo representados na figura abaixo têm a mesma área. Então, a área tanto do quadrado quanto do triângulo são iguais, tá bom? E aí vem a pergunta da letra A. Qual é a área do quadrado e qual é a área do triângulo, tá bom? Então, mas antes aqui ele diz que com base nas informações, responder com medidas em centímetros, tá? Então, o que eu achar de lado aqui é em centímetro, não é metro, tá bom? Então, letra A, qual é a área do quadrado e qual é a área do triângulo? Lembrando que as áreas são iguais. A área do quadrado, gente, é lado vezes lado, comprimento vezes largura. Então, o comprimento 2x vezes a largura 2x que estava escrito lá no desenho, né? A área do triângulo é o seguinte, base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo lá na figura é 2x mais 4, vezes a altura 2x, dividido por 2. Tem uma informação muito importante que o enunciado nos dá. Ele fala que essas duas áreas aqui, elas são iguais. Colocando um igual aqui entre elas duas, eu tenho uma equação. Como é que eu vou resolver essa equação? Primeira coisa, eu vou multiplicar 2x vezes 2x, dá 4x. Vou fazer o chuveirinho aqui, ó. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes mais 4 deu mais 8, repetiu sobre 2 aqui embaixo, certo? Observa uma coisa, ou você podia colocar 1 aqui embaixo, ó, e multiplicar cruzado, ou você podia fazer o seguinte, que foi o que eu fiz. Tanto o 4 quanto o 8 dá para dividir por 2. Então, 4x ao quadrado dividido por 2 dá 2x ao quadrado. 8x dividido por 2, 4x. Mas você também poderia colocar para multiplicar cruzado sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar o seguinte, repete o 4x ao quadrado igual, dividindo aqui por 2, ficou 2x ao quadrado mais 4x. Mandei 2x ao quadrado e mais 4x para o primeiro membro, mudou o sinal. Então, ficou 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos 4x igual a 0, ok? Então, ó, 4x ao quadrado e menos 2x ao quadrado são termos semelhantes, eu vou unir. Então, devo 2, paguei com 4, fiquei só com 2x ao quadrado. Repeti menos 4x igual a 0. Ficou uma equação do segundo grau incompleta. Por que incompleta? É uma equação do segundo grau incompleta porque faltou o coeficiente c. Tem o coeficiente a, que é o 2, que acompanha x ao quadrado. Tem o coeficiente b, que é o menos 4, mas não tem o termo independente, que é o c, tá bom? Então, a gente vai considerar o c igual a 0. Então, calculando delta, delta é b ao quadrado, ou seja, o menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que não tem, que é o 0. Então, ó, 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 2 é menos 8. Menos 8 vezes 0, 0. Então, o delta ficou apenas 16. Achei o delta, agora eu consigo achar as raízes da equação com a fórmula geral. Então, primeiro eu peguei o mais da fórmula geral. Menos o b, que é menos 4. Pegando o mais da fórmula geral, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, menos e menos ficou 4 positivo. Raiz quadrada de 16, 4 também. 2 vezes 2, 4 no denominador. Então, 4 mais 4 deu 8, e 8 dividido por 4 dá 2. Então, a minha primeira raiz da equação é 2. O x2, que é a segunda raiz, eu vou trocar esse mais pelo menos da fórmula geral. Então, 4 menos 4 dá 0, 0 dividido por 2, 0. Então, eu estou dizendo, aqui eu estou falando de dimensão de quadrado e retângulo, esse 0 não serve. Então, vai servir para mim a raiz, que é o 2 positivo. Continuando a resolver a questão 7, letra A, eu considerei, então, a raiz positiva, que é o x igual a 2. Ele diz que tanto a área do quadrado do retângulo são iguais. Então, eu vou calcular a área do quadrado, já que achei o x. Então, a área do quadrado era 2x vezes 2x, não é isso? 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Mas eu até substituí desse jeitinho, ó. No lugar de x, eu coloquei 2. Entre a letra e o número, tem vezes. Então, tem vezes aqui, tem vezes aqui. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16 centímetros quadrados. Ele diz no enunciado que a área do quadrado e do triângulo são iguais.
Então, eu nem preciso pegar lá a fórmula de área de triângulo para dizer qual é a medida da área do triângulo, porque se elas são iguais e eu achei para o quadrado 16 centímetros quadrados, então a área do triângulo também vai ser 16 centímetros quadrados, ok? Aí vem a letra B. A letra B, ele fala o seguinte: sabendo que os outros dois lados do triângulo medem 7 centímetros e 4,6 centímetros, calcule o perímetro do triângulo e o perímetro do quadrado. Vou começar pelo perímetro do quadrado, ok? Cada lado do quadrado é 2x. Eu sei que o x é 2, então 2 vezes 2 fica 4. Cada lado do quadrado tem 4 centímetros. Se o quadrado tem 4 lados, é só fazer 4 vezes 4. Ou você poderia fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é a mesma coisa. Então o perímetro, o contorno desse quadrado vai ser 16 centímetros. Agora vamos para o perímetro do triângulo. Olha só, o único lado que foi dado na figura é o 2x mais 4. Substituindo esse x pelo 2 que nós encontramos na equação, fica 2 vezes 2 mais 4, que dá 8 centímetros. Então, a base do triângulo é 8 centímetros, e na letra B ele fala que os outros dois lados são 7 centímetros e 4,6. Como o perímetro é a soma de todos os lados, eu somei o 8 da base, o 7 que ele deu na letra B e o 4,6 que ele deu na letra B, que dá o perímetro 19,6 centímetros.